Prefeito Guti, aí em Guarulhos, que é a segunda maior cidade de São Paulo, a situação é a mesma? As Olá, medidas que Datena, se olá a tomam aqui em todos. São Paulo se tomam aí também? Porque aqui é uma barbaridade. É só ferro no povo. Se o vírus não mata, o prefeito ou a Câmara matam. É um absurdo isso aqui. É só uma medida que ferra o Datena, povo. muito bom dia a todos. Olha, um prazer enorme falar com vocês. É meu. A realidade. Oi, desculpa. Então é meu A prazer. É realidade. o nosso prazer. A realidade das cidades são diferentes, né? Eu posso falar sobre a cidade de Guarulhos. A gente aqui, quando eu entrei 5 anos atrás, né? Fui reeleito agora. A gente fez um compromisso social que não aumentaríamos o IPTU. Então a gente estamos 5 anos sem aumentar IPTU na cidade. Não tem nem correção inflacionária. 5 anos totalmente congelado. Na prática, o que o cara pagou em 2016 está pagando em 21 e é a mesma coisa que ele vai pagar em 24, né? Porque era um imposto alto. O IPTU aqui estava discrepante na cidade de Guarulhos. Eu, enquanto vereador, briguei muito por isso. A população me alçou a prefeito e foi algo que eu combati e na prática estou mostrando exatamente esses 8 anos de congelamento de IPTU. Só que essa pandemia, ela não trouxe só um problema de cunho de saúde, né, de cunho sanitário, trouxe um problema enorme financeiro também. O ano passado a gente fechou com uma quebra de caixa de 600 milhões de reais, um orçamento prospectado aí em 4,5, 4,6. Para o ano que vem, um orçamento um pouco superior a 5 bi, mas esse ano também uma quebra de caixa de quase meio bi de reais, né? Enfim, então a gente tem que se equacionar. E é importante dizer, eu entendo tudo o que foi falado aqui anteriormente, mas o poder público é o único que não pode enxugar, né? O privado, quando tem uma crise financeira, ele consegue se adequar. Ele faz enxugamento, faz demissões, corta investimentos, ele consegue se adequar. O poder público, pelo contrário, ele tem que investir mais. Porque a pessoa, numa crise, ela perde emprego. Se ela perde emprego, ela vai acabar vendendo o carro dela que está alienado, ou enfim, se ela tem aquela moto dela, ela vai vender e vai entrar no sistema Maguti, de transportes públicos. prefeito, eu entendo isso aí. Depende dos impostos para você gerar obras, estrutura, para que você possa contratar, eu entendo isso aí. Agora, esse país nunca fala em reforma administrativa. O Estado já está inchado demais, o governo brasileiro está inchado, o legislativo está inchado, o judiciário inchado, as cidades estão com seus poderes inchados. Agora se tem um projeto aqui em São Paulo de 14% de imposto em cima de quem ganha salário mínimo, não dá nem para comer. Não. O salário mínimo, você compra uma cesta básica, sobra R$ 15, sobram R$ 15. Então, é fácil falar assim, mas ninguém fala em reforma administrativa. Os poderes públicos, sejam eles em nível federal, estadual, municipal, já estão inchados demais. Tem gente ganhando muito e trabalhando pouco, e gente trabalhando muito e ganhando muito pouco. Se você não resolver essa equação, o Brasil nunca vai deixar de aumentar a dívida pública e vai querer sempre cobrar mais impostos. Por exemplo, você congelou o IPTU aí, porque você tem consciência. Porque aqui em São Paulo vão aumentar a IPTU da periferia sob o pretexto que estão melhorando a periferia. Pô, mas como? É obrigação melhorar a periferia. Ah, porque o metrô chegou na periferia. Ah, mas tinha que chegar mesmo. Esse é o papel do cara que é prefeito, que é vereador, que é melhoria, principalmente para quem não tem, né? Porque senão para quem precisava ter prefeito, vereador, governador, senador. E outra coisa, nós estamos falando de São Paulo. A cidade de São Paulo é o terceiro maior orçamento da União. Primeiro é o Bolsonaro, segundo é o Dória, terceiro é o Ricardo Nunes. Como é que pode aumentar toda hora ou deixar de dar benefícios, como extinguir os 60 a mais, para a pessoa que precisa? Isso é maldade. Eu defendo o novo federalismo. Os recursos têm que ser repassados de forma diferente. O que sempre foi falado aí pelo atual governo federal é menos Brasília e mais Brasil, né? Então, as cidades arrecadam muito mais, mas o recurso não fica aqui, né? Os impostos são mandados para a esfera estadual, federal e acabam não retornando a contento. Mas a minha
o meu comparativo que eu fiz com a iniciativa privada é justamente isso. A prefeitura, o poder público, ele numa crise ele arrecada menos e tem que investir mais, porque as pessoas dependem mais. As pessoas que ficam abaixo da linha da pobreza ou aquelas que ficam vulneráveis, elas precisam mais de propostas públicas, de programas públicos. Foi esse comparativo. Mas aqui, Datena, a gente tem feito aí um belo exercício de enxugamento de máquina, de fazer com que o poder público ele consiga ser mais eficiente e gastando menos. Só para ter uma noção, quando eu assumi no primeiro mandato, a gente cortou mais de 40% dos cargos em comissão. Cargos em comissão são aqueles que não é concurso público. O prefeito, o político vai lá, nomeia quem quiser, enfim. A gente cortou 40% disso. Cortei quase 10 secretarias que existiam no município, eu enxuguei 10 secretarias. E agora, e até estamos tendo problemas políticos aí, de pensadores de esquerda, enfim, com uma empresa que a gente está extinguindo, que chama ProGuaru aqui no município. Essa empresa, ela custa para os cofres públicos 100 milhões a mais de reais por ano para a prefeitura. Essa empresa faz a zeladoria das cidades, reparos e tal. Só que ela custa 100 milhões a mais para os nossos cofres. Então, a gente está extinguindo ela e vamos contratar empresas privadas. Você pode fazer isso mais barato. Muito mais barato, com empresa privada. Então, você já fez a sua reforma administrativa. Você já fez e está fazendo a sua reforma administrativa. São Paulo, a cidade de São Paulo, como o resto do Brasil, ao invés de tomar essas medidas antes, incharam cada vez mais o Estado. E agora a conta chega para quem não deve chegar, para o povo. Você já fez a sua reforma administrativa, já deixou de cobrar IPTU, por isso que eu te elogiei ontem aqui e acho que você faz um bom trabalho aí. Mas o preço da passagem de ônibus aumentando aqui, reflete em Guarulhos imediatamente ou não? Não, reflete, com certeza reflete. Nós estamos, junto à Frente Nacional dos Prefeitos, brigando bastante, batalhando bastante com o governo federal para que consiga mandar recursos para a gente subsidiar. Porque teve aumento do diesel, teve aumento do pneu, enfim, tem vários problemas no tocante ao transporte público que aumenta o custo. É natural que o custo aumente. Então, a gente está tentando, via governo federal, recursos, a Frente Nacional dos Prefeitos está batalhando por isso, para que a gente consiga investir mais nessas contrapartidas do município, para que a gente consiga não repassar na tarifa do ônibus. Mas, até agora, a gente não tem uma perspectiva nesse sentido. Mas veja, prefeito, é aquilo que eu falei, Guarulhos e São Paulo da divisão uma rua. Né? Muita gente trabalha em São Paulo e mora em Guarulhos, e vice-versa. A recíproca é verdadeira. O transporte coletivo está totalmente ligado à sua cidade. Né? Agora aqui o cara pagou um bi para que, segundo as empresas, tivesse manutenção de frota de 30% de ônibus parados. Eles teriam perdido na demanda. Eu não vi demanda ser retraída durante a pandemia, pelo contrário. Eu só vi trem, metrô, ônibus lotados e o que punha ia. E me disseram que não botaram 70% coisa nenhuma. Botaram 30%, segundo informações. Agora, isso foi terrível para a pandemia, matou muito motorista, cobrador, deixou muita gente com sequelas e fora a contaminação que obviamente se espalhou num sistema que tem 14 milhões de pessoas rodando todo dia. Eu acho que esses caras já ganharam demais. E o tanto de combustível que eles economizaram, mesmo com 30% da frota, que não foi usada durante a pandemia. Isso não conta. Já receberam subsídio de 1 bi. Não gastaram 30%, eu acho que mais. Não gastaram 30% de combustível. Agora a recíproca tem que ser verdadeira. Já economizaram 30% de combustível, de pneu, enfim, de cobradores, de motoristas durante um ano. E agora querem receber 4 bi, queriam receber 4 bi de subsídio. Não dá. Só no do povo não dá. Bom, mas Guarulhos chegou a ser imperativa e até ousada, para não dizer arriscada, em tomar medidas que o senhor tomou contra decisões do governador João Dória, por exemplo. Tá? Na época o senhor teve coragem de falar, não vou fazer isso aqui, porque não dá para fazer isso aqui. O senhor acredita que isso ajudou a sair mais cedo da pandemia? Porque agora
a cidade de Guarulhos está flexibilizando? Olha, Datena, é uma conjunção de fatores, né? Seria arrogância da minha parte dizer que só a gestão municipal, enfim, fez com que os resultados fossem bons aqui na cidade. Bom nunca é, porque a gente quer ficar livre dessa pandemia. Bom vai ser quando a gente não tiver nenhuma morte durante 5 anos por causa desse corona aí. Mas os números baixaram muito. Hoje nós temos aí, a nossa média chegou a bater 38 óbitos em um dia, na fase mais aguda. Hoje a gente está abaixo de 2 óbitos, que não é o ideal, mas já melhorou bastante. Nós temos 85% da população adulta acima de 18 anos totalmente vacinada, com primeira e segunda dose. Enfim, mas Guarulhos, a gente, por ser uma cidade aeroportuária, desde o momento que estourou lá na China, eu estive com o ministro Mandetta preocupado com isso. Então a gente, não é que a gente anteviu nada, a gente imaginava que poderia vir um problema, embora não tivéssemos, e ninguém, o melhor especialista não tinha noção o que seria esse Covid-19. Mas a gente fez o primeiro hospital de campanha da cidade e a gente conseguiu tratar muita gente lá. Ninguém morreu na fila aqui esperando o leito de UTI, graças a Deus. Fomos a primeira cidade a instituir o uso da máscara dentro dos ônibus. Enfim, então a gente conseguiu fazer uma retração sem atrapalhar muito a economia. Lógico que na fase mais aguda a gente teve que fazer algumas retrações, porém não tão enérgica quanto fez o governo do estado. E agora a gente está conseguindo voltar mais ou menos ao normal. Ainda o uso de máscara aqui na cidade ainda é preciso ser feito. Porque tem muita gente que abriu, países vacinados, Israel abriu tudo, 80% de vacinação no país e de repente o bicho voltou lá. Agora fecharam quase que tudo. Inglaterra, 43 mil casos depois da volta às aulas. 43 mil casos por dia. França, voltou às aulas sem uso de máscara para os alunos. Em 39 cidades ontem revogaram e estão exigindo o uso de máscara. No Brasil, a gente decretou já o fim da pandemia. Para o brasileiro, a pandemia acabou. Os cientistas não sabem que parte da história da pandemia a gente está. Tanto que casos estão voltando aí desses outros países. A Holanda, a mesma coisa, abriu, mas fechou de novo. E no Brasil, o Rio de Janeiro já não usa mais máscara em ambiente externo. Brasília era dia 5, não sei que dia que é hoje, que é 5 hoje, então é hoje. A partir de hoje, liberada a máscara em Brasília. Em Guarulhos, tem perspectiva de liberação da máscara, pelo menos para ambiente externo? Ainda não, Datena, a gente está estudando. Semana a semana a gente reúne o nosso comitê aqui para ver o que pode ser afrouxado. Mas lembrando, esse é o meu pensamento, o pensamento dos nossos especialistas aqui. Como a gente não tem noção que é isso, não tem noção se pode vir uma variante mais forte ou não, é um exercício diário de você afrouxar sabendo que você pode ter que enrijecer uma semana depois. E aí você enrijece, mas você pode ter que afrouxar uma semana depois. Então, é um exercício diário, não tem jeito. Se alguém tivesse bola de cristal, a gente podia falar que dava para acertar, mas é dia a dia, né? É capacitação a capacitação, reunião a reunião para a gente fazer o melhor. Ou tentar errar o menos possível, sendo aqui humilde. Não dá para acertar num negócio que você não conhece. Tem que ser humilde e dia a dia ir ouvindo e fazendo os ajustes finos que precisam ser feitos. Bom, eu repito, falar de Guarulhos é a mesma coisa que falar de São Paulo. Né? As cidades estão completamente interligadas em todos os sentidos. Gente que sai daí vem para cá, gente que sai daqui vai para aí todo dia, e são milhões de pessoas. Né? A segunda maior cidade do estado, dividida, repito, por ruas. Agora, em São Paulo, muita gente não tomou a segunda dose da vacina. Claro que isso reflete aí também. Evidente que reflete aí também. Porque o cara que não tomou segunda dose aqui pode ter residência em São Paulo, mas trabalha aí. E aí, como é que está a vacinação? Porque se tiver o problema daqui e com o problema daí, aí a coisa é elevada pelo menos à 4ª potência. Como é que está a vacinação aí em Guarulhos, se as pessoas estão seguindo direitinho ou não, está faltando muita gente tomar a segunda dose pelo menos? O único dado que não é legal nessa retomada aí, na vacinação pujante, forte, é esse dado das pessoas não tomando a segunda dose. Né? Um dos fatores não é só porque elas não quiseram tomar.
teve também o encurtamento do aprazamento. Então, como as vacinas, para tomar a segunda dose, o tempo diminuiu bastante entre a primeira e a segunda dose, então muita gente às vezes nem teve informação que já pode tomar a segunda dose. Mas tirando esses fatores, nós temos aí 158 mil pessoas, que é muita gente, que já estão fora de prazo para tomar a segunda dose, e aí a gente intensifica a busca ativa. As nossas UBS, nós temos 69 unidades básicas de saúde, nós temos 69 no município, que ligam para todos os moradores, a gente tem o cadastro de todo mundo, vai ligando, olha, deu o seu prazo, você tem que vir tomar, não adianta tomar a primeira dose, não vai te adiantar em nada se você não fizer o reforço. Então a gente vai fazendo essa busca ativa, mas não está fácil, essa galera que ficou aí para trás está difícil. Ok, Guti, mais alguma medida nova que Guarulhos deve implantar? Algum fato novo que possa surgir aí? E, por último, uma pergunta, você é um jovem, muito jovem, mas já um político experiente, um reeleito prefeito da segunda maior cidade do estado, pode falar sobre isso, a questão dos precatórios, que está em tramitação na Câmara, passou em primeiro turno, deve passar em segundo. Se não passar, o governo vai ter que se virar. Mas, enfim, como é que você analisa essa situação econômica no qual a sua cidade, uma das maiores do Brasil, está inserida no contexto? Rapidinho, até só voltando na questão ainda do transporte público, um fator que tem que ser considerado também, isso pré-pandemia e com certeza se agravou, se avolumou na pandemia. O aplicativo, né, principalmente dos trechos mais perto, e quando as pessoas dividem o mesmo carro, eles tiraram bastante passageiro de dentro do ônibus. Então, essa conta também tem que ser feita. E aqui em Guarulhos, a gente também tem subsídio. Graças a Deus não é nada parecido com o de São Paulo, mesmo porque a proporção da cidade é diferente, mas a gente tem em torno aí de 50 a 60 milhões por ano de subsídio, que é muita coisa, e a gente encomendou um estudo aqui na cidade. Mas com o preço do combustível, o aplicativo, coitado desses caras, eles tendem a desaparecer ou diminuir muito. Muita gente já está deixando o carro em casa e não tem dinheiro nem para aplicativo, está indo para o transporte coletivo. O que eu estou dizendo é que a demanda, com o preço do combustível, a demanda vai aumentar tanto para esses caras, mas tanto, que não precisaria aumentar. Falar em aumentar a passagem de ônibus agora vai dar pau, isso aí vai dar pau. Tudo que a gente não precisa é instabilidade. Falar em aumento é aumento de emprego, aumento de moradia, agora aumento de outra coisa não dá. Não, mas isso é fato, com certeza. Com todas essas variáveis, o transporte público coletivo vai voltar a ter uma demanda maior de passageiros. Mas um outro modal que é extremamente importante, todas as grandes cidades do mundo estão pensando isso, a gente está pensando, não conseguimos colocar em execução ainda, se Deus quiser ano que vem, é ciclovia. Muita gente utiliza hoje bicicleta para se locomover, é um transporte que é saudável, não polui, e é o que a gente está aqui desenhando uma série de ciclovias aqui no município de Guarulhos. E por falar na questão econômica, né, não só da cidade, mas do Brasil, questão dos precatórios, eu acho positivo, né? Por exemplo, Guarulhos era a segunda cidade do estado e acho que a quarta do Brasil que tinham mais precatórios no momento que eu assumi a prefeitura lá em 2017, né? Mais de bi em precatórios. E com a medida que a gente tem que pagar tudo o quanto antes, né, até 2024, as cidades tinham que pagar todos os precatórios, isso inviabiliza uma série de investimentos, porque se você não pagar, existe improbidade. Então a gente tem que pagar, não tem jeito. Guarulhos, 17, 18 milhões de reais por mês pagando de precatório, que é muita coisa, dinheiro que podia estar na saúde, dinheiro que podia estar na educação, investindo nas ruas da cidade, na iluminação, enfim. Então eu sou totalmente a favor da questão dos precatórios, né? E a economia aqui a gente está focando muito, precisamos ter uma retomada forte. Então, estão vindo grandes empresas para a cidade, Magazine Luiza, Mercado Livre, Amazon, isso tudo na questão do e-commerce, né, no centro de distribuição deles, uma empresa de calçados. Então, eu estou cuidando muito dessa agenda de novas empresas ou de ampliações de empresas para gerar emprego. A única coisa que vai salvar a economia e as famílias é o emprego, a empregabilidade, por isso que a gente está muito focado nisso, não só em trazer empresas, mas na capacitação também do povo. Se livrar de coisa que o Estado tem e não precisa ter. Privatizar certo, não privatizar errado. Privatizar a empresa de segurança nacional como a Petrobras, que já é praticamente de capital aberto e que o cara só fala em lucro
de acionista, tem que jogar fora coisa ruim, que não dá para o governo pagar e que nas mãos, talvez, de administradores particulares rendam bem, entendeu? Porque ninguém também vai comprar coisa que é ruim. É coisa que para o governo é dispendioso demais e o governo não dá conta de gestar, né? De ter um período enfim, tem que se livrar de coisa que não dá certo. É o que você falou dessa empresa aí que você acabou de falar. Ah, mas vai provocar desemprego? Não. Outras empresas vão absorver essa mão de obra e você vai desonerar os seus cofres aí. Agora, quanto à improbidade, eu não lembro de ter visto alguém preso ou que perdeu o cargo por causa de improbidade, a não ser lá do Rio de Janeiro, com muita gente que foi pra cadeia, eu não me lembro do último. E agora com esse negócio de teto de gastos, os caras estão chutando o teto de gastos a todo dia. Inclusive o ministro que disse que não ia aumentar imposto e está aumentando, que é o Paulo Guedes, um cara que está pregando um calote financeiro que vai afastar investimentos do mundo inteiro, entendeu? E teto de gastos que agora ele fura dizendo que não tem jeito, que tem que furar teto de gastos. Se ele não tivesse distribuído, ele devia chegar para o Bolsonaro não dá 30 bi para esses caras do Centrão que você vai ficar na mão e vão faltar 30 bi para o auxílio emergencial. É isso que nós enfrentamos. O Guti, um prazer falar com você, ótimo dia, um abraço ao pessoal de Guarulhos. Obrigado, sim, me permite 15 segundos no tema que você tocou da ProGuaru. Hoje a gente já assinou com uma empresa já que vai fazer o serviço de controlador de acesso, né, que fez a licitação, essa empresa venceu, são 450 empregos. Essa empresa já se comprometeu a ir buscar os trabalhadores da ProGuaru, porque eles já sabem, já têm o know-how para fazer o negócio, já faziam, mas agora vão mudar de patrão, somente isso, e a gente vai ter uma economia com toda essa questão. Então, a gente está fazendo o nosso dever de casa aqui. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, estou sempre à disposição para discutir os temas que vocês julgarem relevantes aí. Obrigado você, abraço grande, ótimo dia, abraço ao pessoal de Guarulhos.